Bom, então vamos começar nosso segundo capítulo, né, a nossa segunda unidade de ensino aí. Agora nós vamos falar sobre propriedades de uma substância pura, né, que vai nos auxiliar aí durante o nosso curso. Né. Existem alguns cursos, eu acho que vocês da engenharia ambiental não fazem, né, mas existem alguns cursos onde os alunos fazem lá na física, né, uma disciplina de física que tem aí a parte de termodinâmica, né? E aí, lá na física, o pessoal não trabalha com propriedades reais, só vai trabalhar com o modelo do gás ideal. Então, sem dúvida nenhuma, a diferença maior entre a disciplina de engenharia, da termodinâmica, né? O pessoal costuma chamar de termodinâmica da engenharia, e a termodinâmica da física é a questão aí das substâncias, né? As tabelas de propriedades termodinâmicas. Bom, então, no objetivo dessa unidade de ensino, então, é capacitar vocês a entender o conceito de uma substância pura, discutir a física e dos processos de mudança de fase, ilustrar os diagramas de propriedades PV, TV, PT e as superfícies PVT, demonstrar os procedimentos para determinação das propriedades termodinâmicas de uma substância a partir de tabelas de propriedades termodinâmicas, e descrever a substância hipotética gás ideal e a equação de estado do gás ideal. Ok? Bom, vamos então fazer aqui uma breve exercício mental, né? Qual dessas substâncias aqui que vocês acham que é uma substância pura, né? A água do mar, vocês acham que é uma substância pura? Felipe, você acha que é uma substância pura? Não, eu acho que não é uma substância pura. Por quê? Porque a água do mar tem sal também. Entendi. Correto, corretíssimo. O próximo ali é a água mineral. A água mineral... deixa eu perguntar a outro aluno aqui. O Augusto, você acha que a água mineral é uma substância pura? Eu acho que não, professor. Por quê? Porque ela tem minérios. Exatamente, ela tem minerais, né? Então ela não é uma substância pura. O óleo de soja, deixa eu ver quem está o próximo aqui na minha lista. A Daniela. Você acha que o óleo de soja é uma substância pura? Ou é uma substância... não é uma substância pura? Acho que sim. Na verdade, não. O óleo de soja, ele é composto, então, aqui, ó, por diferentes ácidos carboxílicos, né? O que tem mais... a maior parte do óleo de soja comercial, né, é feito desse ácido carboxílico daqui, que é o linoleico, né? Então, ele tem aí uma série de composição aí, no óleo de soja. Então, ele não é uma substância pura, ele é uma mistura aí de ácidos carboxílicos. O óleo lubrificante, vocês acham aí que ele é uma substância pura? Deixa eu ver quem que é o próximo aluno aqui da minha lista. A Débora, você acha que é uma substância pura, o óleo lubrificante, Débora? Não. Por quê? Porque eu acho que ele é um composto de outras substâncias. Correto, ele é feito de várias substâncias, né? A gasolina, Paula, você acha que é uma substância pura ou uma substância composta? É uma substância composta. A gasolina, então, ela tem aqui, por curiosidade, está correto, viu, Paula? Aqui tem o percentual que a gente tem em base volumétrica, né? Dos compostos da gasolina típica, né? Então, temos aí todos esses compostos aí na gasolina, né? Então, ele é uma substância bem feita de vários componentes, né? Tanto o óleo lubrificante, que é proveniente do petróleo, a gasolina, né? Então, o petróleo é um amaranhado, né? Uma mistureba de um tantão de compostos químicos. Então, tudo que é derivado do petróleo dificilmente será uma substância pura, né? O etanol anidro, vocês acham que é uma substância pura ou não? Deixa eu ver quem que é o próximo aqui, peraí. Que eu vou perguntar. A Sara está almoçando, né? A Tamires.
Você acha que é uma substância pura ou não, Tamires? Não, acho que não. O etanol anidro, né, essa palavra anidro quer dizer que é o etanol 99,99%. Né, nós podemos considerar ele certamente como etanol anidro, como uma substância pura. O etanol combustível, que é o que a gente usa no nosso carro, ele tem aí 5% de água. E o etanol o álcool que a gente usa aí para limpar as mãos, né, tem 70% de álcool e o restante aí de outras substâncias, né? Normalmente água e glicerina. A glicerina aí que vai evitar que a nossa mão fique muito ressecada, tá? O ar atmosférico, Vinícius, você acha que é uma substância, Vinícius G, SB, você acha que ele é uma substância pura ou uma substância composta? Não, eu creio que é uma composta, certamente. O ar ele tem vários gases, né? Os principais gases que a gente tem é o oxigênio, que a gente tem aí próximo de 21%, né? 20, alguma coisinha, 20,9, 20,8. Temos aí 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, né? Então, ele é uma mistura também. O aço, o outro Vinícius, o Vinícius 77, ele é uma mistura ou ele é uma substância pura? O 77 não está me ouvindo, não. Tá? Pode ser o Vitor também. Vitor. Eu acho que é uma mistura. É uma mistura. O aço é uma mistura de ferro e carbono, né? Então ele vai ser aí também uma mistura. Apesar de todas, só o etanol anidro aqui, que era uma substância pura, né? Para a gente obter propriedades de uma mistura, basta a gente, então, uma das maneiras, né? A gente obter as propriedades de cada uma das substâncias que compõem a minha mistura, e aí a gente vai usar uma técnica para chegar no valor dessa propriedade para o conjunto de misturas, tá? Aí cada propriedade costuma ter uma técnica diferente. Como que a gente define uma substância pura, né? Uma das maneiras, primeiro é aquela que tem uma única composição química, né? Mas uma da maneira da gente testar se uma substância é uma substância pura é a gente aquecer ela, né? Então aqui vamos supor que a gente pegue um sólido, né? E comece a aquecer. À medida que a gente vai adicionando calor, nós vamos perceber que a temperatura do sólido vai aumentando, né? Até um determinado limite. Aqui está o exemplo da água, tá? A água, por exemplo, quando eu chego a 0 graus, né, a gente diz que o sólido está saturado, ou seja, eu não consigo mais adicionar calor ao sólido sem que ele mude de fase, né? Então, nós temos aqui a região de mudança de fase, que para a água pura, né, vai acontecer, então, a temperatura constante. Depois que toda a água evaporar, nós vamos ter, então, o início do aumento da temperatura no líquido, né? O líquido vai aumentando de temperatura até que a gente chega em 100 graus Celsius na pressão atmosférica, né? Padrão, onde eu também já não consigo mais adicionar calor ao líquido, ele está saturado, né? Se eu adicionar mais calor, ele começa a mudar para a fase vapor, né? Ele vai se transformando em vapor. Ao final do processo, então, a gente tem o início. Depois que todo o líquido vira vapor, eu consigo então adicionar calor e aumentar a temperatura da substância. Okay? Então, uma substância que tem essa fusão e ebulição a temperatura constante é uma substância pura. Okay? A gente precisa, para caracterizar uma substância como uma substância pura, ter esses dois pontos como temperatura constante. Uma mistura, a gente vai ter uma mudança de fase com aumento de temperatura. Por exemplo, nós temos uma mistura eutética, que ela tem aqui no sólido, né, na região onde ele está mudando de sólido para líquido, a fusão, acontece a temperatura constante, né? E agora a ebulição não acontece a temperatura constante. Então eu posso ter uma mistura que um dos pontos aí de mudança de fase acontece a temperatura constante, a outra não. O caso contrário, né, quando eu tenho aqui a ebulição, a temperatura constante, e a fusão,
a temperatura variável, a gente chama de mistura azeotrópica, ok? Exemplos de uma mistura eutética, né? A solda branca, que a gente chama, né? Aquela solda usada para soldar componentes eletrônicos em circuitos elétricos, né? Ela é uma mistura eutética. E o etanol combustível, que tem 5% de álcool ainda, né? É uma mistura azeotrópica. Então, para mim, tirar esse resto, esses 5% que fica no etanol combustível de água, fica muito caro. Por isso que a gente aceita esse 5% aí de água no etanol combustível. Bom, a gente pode, então, ter diferentes fases para a água, né? A gente entende como fase. Primeiro, quando um fluido está líquido e como um fluido está vapor, né? Normalmente, quando eu tenho uma mistura, né, eu posso ter a formação de duas fases líquidas, né, uma fase, por exemplo, com uma cor diferente de outra, ou o líquido se separar. Então, a gente pode ter mais de uma fase no estado líquido e mais de uma fase no estado vapor, mais de uma fase no estado sólido, né? Então, para a água, por exemplo, nós temos líquido, vapor, e nós temos várias construções diferentes, várias organizações moleculares para o gelo, né? Então, dependendo da pressão, eu vou ter aí gelo 1, gelo 2, gelo 3, gelo 4, que são construções diferentes, como maneiras diferentes da gente empilhar os átomos de água. Aqui eu tenho o ponto crítico, né? Onde acima dessa temperatura e pressão, né, eu já não consigo perceber claramente a mudança da fase para um líquido, né? Ele muda, as propriedades começam a se misturar, o líquido e o vapor começam a ter praticamente as mesmas características, que a gente chama de fluido denso. E aqui eu tenho o ponto triplo, onde eu vou ter as três fases, né? Líquido, vapor e sólido coexistindo aí na mesma pressão, temperatura. Normalmente a gente está preocupado não com aquela distribuição ali de diferentes tipos de sólidos, né? Então estamos preocupados só com os sólidos, né? O ponto triplo da água, né? É quando eu tenho a temperatura de 0,01 e a pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Aqui tem alguns pontos triplos de algumas substâncias, né? Onde a gente vai ter a existência aí das três fases, né? O ponto crítico para a água, então, é 218 atmosferas e a temperatura de 374 graus Celsius. Para o CO2, que é uma substância também usada aí como gelo seco para gasificar a água, a pressão é 73 atmosferas e a temperatura é de 31 graus Celsius, né? Então, a mais fácil a gente obter aí um fluido denso com CO2 do que com a água. Tem aqui alguns pontos críticos, né? Para diversas substâncias, água, dióxido de carbono, oxigênio. Essas propriedades estão todas tabeladas para a gente lá nas tabelas, que em seguida eu vou mostrar. Então, não precisam anotar esses diagramas. Nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina com um diagrama que a gente chama de pressão-volume, né? Então, aqui a gente tem um diagrama para a maioria das substâncias puras, né? Então, aqui, diferente daquele diagrama que a gente tinha anteriormente, que era pressão-temperatura, né? Aqui eu tenho, então, o diagrama pressão-volume específico, né? Então, aquele ponto triplo lá no diagrama pressão-temperatura, aqui vai virar uma linha tripla, né? Por quê? Quando eu tenho aí... imagina que eu tenho ali um sólido, eu começo a aquecer ele, né? Ele vai dilatando. Eu vou chegar, então, nessa região aqui, onde eu tenho sólido e vapor, né? Eu continuo aquecendo ele e chego nesse ponto aqui, onde eu vou iniciar, então, o meu processo de mudança com os três fluidos. Nesse ponto aqui, eu tenho sólido, líquido e vapor coexistindo. Só que numa razão, né? Provavelmente aqui eu vou ter muito líquido, muito sólido e pouco vapor. À medida que eu vou adicionando calor,
nesta linha tripla, o fluido vai dilatando, né, o volume específico vai aumentando, até que eu chego aqui no final dessa linha tripla, onde eu tenho pouco sólido, pouco líquido e muito vapor. Ok? Então eu posso aumentar a minha densidade e ainda coexistir as três fases, desde que elas se mantenham a proporção. Então no início eu vou ter pouca quantidade em massa de líquido e de vapor e de sólido, e no final eu vou ter muita quantidade de vapor e pouca de líquido e sólido. Ok? Para a água, como a água a gente tem a dilatação irregular a 4 graus Celsius, né, esse diagrama fica dessa forma aqui, com esta região aqui entrando para dentro deste domo aqui. Ok? Aqui, na engenharia, normalmente, ou a gente trabalha com sólido apenas, né, ou a gente trabalha com vapor e líquido. Dificilmente nós vamos ter aí um sistema que vai trabalhar com as três fases. Por quê? O vapor e o líquido eu consigo transportar em tubulações, né? E aí, se eu transportar eles numa tubulação, e ele virar sólido, eu entupo a minha tubulação, eu tenho que destruir a minha tubulação para transportar eles. E se eu trabalhar com sólido, né, por exemplo, eu vou carregar um caminhão com determinado material. Se ele virar vapor, ele evapora e chega no meu destino, não tem nada no caminhão, né? Então, líquido, similar, né? Se ele virar líquido, pode ser que ele vaze pelo caminhão e não chega nada também no destino, né? Então, a gente, normalmente, aqui trabalha ou com líquido e vapor, que a gente chama de fluido, né? Ou com sólido. Dificilmente nós vamos trabalhar aí com os três numa determinada aplicação de engenharia, né? Então, esse diagrama aqui mostra uma curva, né, PVT, aqui eu tenho pressão, volume específico e temperatura, né? Dependendo da posição onde que a gente olhar, nós podemos ver este gráfico, né? Este gráfico aqui, ou este gráfico aqui, desde que a gente ignore certas linhas, né? Bom, nós vamos trabalhar então com esse diagrama simplificado aqui do diagrama PV, onde nós temos apenas os fluidos existindo, né? Vapor, líquido e fluido denso, né? Então, esta região aqui em cima, onde a gente está acima da pressão crítica, né? Que é o ponto máximo aqui desse domo, né? Nós chamamos uma substância que está aqui de fluido denso, tá? Ele tem características aí tanto de líquido quanto vapor. Normalmente, isso existe num sistema que está pressurizado, né? Que está dentro de um espaço confinado, né? Então, a gente acaba não tendo como identificar, então, a diferença dos dois, né? Essa região aqui em azul, né, clarinho, é a região onde que a gente vai ter a substância no estado líquido puro, né? O que a gente vai chamar aqui de líquido subresfriado ou líquido comprimido, ok? Essa região aqui em vermelho é onde que a gente vai ter a região de vapor superaquecido, ou apenas vapor, né? E aqui no meio eu vou ter, então, líquidos mais vapor saturado, né? Ok? Esta linha que começa aqui do ponto máximo e vem descendo por aqui é a linha que a gente chama de líquido saturado. E esta linha que começa aqui no ponto máximo e vai descendo até aqui, a gente chama ela de vapor saturado. Quando eu defino líquido mais vapor saturado, líquido e vapor, eu tenho uma mistura, né? O líquido está misturado com vapor. Então, a gente vai definir uma variável, uma propriedade termodinâmica chamada título de vapor, né? O título de vapor vai relacionar para a gente a quantidade aí de vapor que a gente tem numa mistura, né? Então, o título nós vamos representar aí pela letra X, vai ser a razão entre a massa de líquido mais a massa de líquido, dividido pela massa de líquido mais a massa de vapor, né? Onde o MV é a massa de vapor e o ML é a massa de líquido. Então, eu tenho aqui um sistema, provavelmente um tanque, por exemplo, com um determinado vapor. Oi? Você pode voltar um pouquinho? Claro. No gráfico. Isso. Tá bom, obrigada. Professor, Oi. é a Sara. Uma dúvida é assim, esse volume específico, ele... É porque eu achei estranho existir uma substância tipo sólido vapor. Ele é
o acúmulo de energia? Eu não entendi, assim, o que seria ele? É um estado, né, termodinâmico onde que eu tenho num recipiente, por exemplo, o sólido e o vapor ao mesmo tempo. Normalmente, um exemplo fácil da gente obter é o gelo seco, tá vendo? Gelo seco. Imagens. Então, gelo seco é uma substância, normalmente é feita de CO2, tá? Ele está numa determinada condição onde que ele não passa pelo estado líquido. Ele sublima, né? Então, ele sai do vapor e entra no estado líquido ao mesmo tempo. Imagina que se eu pegasse esse gelo aqui e colocasse dentro de um recipiente, só com ele, né? Depois, imagina que você coloca ele dentro de uma seringa seringa de injeção, né? E aí você, onde que está só o gelo, aí você abre um pouquinho a seringa para dar espaço para existir vapor. Aí o que vai acontecer? Parte desse gelo vai virar vapor. E você vai ter dentro da seringa ali, sólido e vapor dentro do espaço que você está confinado ali. Ok? Respondi a sua pergunta, Sara? Ok. O que eu entendi. Era só saber o que esse volume fazia com a substância, sabe? Por exemplo, a temperatura, ela muda o estado físico, né? Geralmente, assim. Sim. É porque aqui, por exemplo, vamos pensar no estado líquido e vapor, que é mais fácil, né? Imagina que eu tenho aqui essa pressão aqui, ó, de alguma coisa. Eu não sei nem qual que é a unidade aqui, não. Deve ser uma atmosfera, alguma coisa assim. Um bar, né? Vamos colocar que é um bar aqui. Então, se eu tiver aqui, eu estou nesse pontinho aqui. Quando eu começo a aquecer o líquido, né, ele vai aumentando, vai dilatando, né? Ou seja, o volume dele que ele ocupa é maior. Aí eu vou adicionando calor, ele vai aumentando a temperatura e vai aumentando de volume. Chega um determinado momento que ele chega em cima dessa linha, a gente passa a chamar ele de líquido saturado. Por quê? Saturado, né? O que é uma coisa saturada? É uma coisa que não cabe mais, né? Então, se eu adicionar mais calor, eu não consigo mais aumentar a temperatura do líquido. Aí eu vou perceber aqui, ó, que a gente começa a gerar vapor. E o vapor é muito mais leve, tem uma densidade menor do que do líquido, ou um volume específico maior, né? Então, à medida que eu vou adicionando calor e o líquido vai virando vapor, o volume específico da mistura ali, né, vai aumentando. Até que eu chego neste ponto aqui, onde que eu já transformei tudo em vapor. Aí eu vou ter, então, um volume específico maior, e eu chamo essa substância de vapor saturado. À medida que eu for agora adicionando mais calor, aí eu já vou ter o aumento do volume específico e da temperatura. Ficou mais claro agora, Sara? Entendi. Obrigada. Ok? Então, imagina que a gente tem aqui uma mistura, onde eu tenho aqui uma quantidade de vapor. Novamente, o vapor é mais leve, fica na parte superior, né, do meu recipiente. E aqui embaixo eu vou ter um líquido, que é mais pesado, fica no inferior. Normalmente, a gente trabalha aqui com as propriedades médias, tá? Então, eu vou ter aqui um volume, aqui é o volume do vapor, aqui é o volume do líquido. Então, o volume médio aqui da mistura, a gente pode falar que vai ser o volume total, né? Sempre que a gente falar do volume, nós estamos considerando aí os dois, né? O volume da mistura, vai ser, o livro do Sengel vai usar esse Vzinho aqui estiloso para indicar volume, né? E eu vou usar esse V cortado, porque eu não vou conseguir fazer esse V estiloso aqui à mão, tá? Então esse V cortado aqui vai ser o volume, né, da minha mistura, é o volume do líquido mais o volume do vapor. Se a gente usar o conceito, então, de volume específico, que é a razão entre o volume e a massa, nós podemos escrever aqui, nesse caso aqui, o volume vai ser o volume específico vezes a massa. Então, nós temos o volume específico da mistura e a massa da mistura, que vai ser igual ao volume do líquido. Aqui é líquido também, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, o volume do líquido mais a massa de líquido, vezes a massa de líquido, mais o volume específico do vapor, vezes a massa de vapor. A gente pode, então, dividir todo mundo pela massa, né?
A massa total. Se eu analisar, então... De novo, está errado aqui. Se eu analisar, então, a massa do líquido, passei a massa dividindo para lá, né? Então, aqui vai aparecer o volume do vapor. Essa relação aqui da massa do vapor dividido pela massa, que é a massa total, é meu próprio título, né? Isso aqui é a massa do líquido dividido pela massa. A gente define, então, que é o inverso, o contrário do título, né? Ou 1 menos o título. Se eu tiver 100% de vapor, eu tenho o título valendo 1. Ou seja, aqui eu vou ter a razão, a fração de líquido que eu tenho. A fração de líquido é 1 menos o título. Então, aqui a gente tem uma relação... Professor. Oi? O que é o inverso do título? Eu não entendi. O título é a quantidade de massa, da massa de vapor do líquido, né? É a fração mássica de vapor. Esse é o título. A massa do líquido dividido pela massa total é minha fração mássica de líquido, que a gente pode escrever como sendo 1 menos o título, né? Ou seja, quando eu tenho 100% de vapor, não tem nada de líquido, meu título vale 1. Se eu fizer 1 menos 1, dá 0, né? Então não tem nada de líquido. E assim sucessivamente. Ok? Então eu achei aqui uma relação para o volume específico em função do volume do líquido, do volume específico do vapor e do título, né? A gente pode organizar melhor essa equação, né? Fazendo aqui a propriedade distributiva. Aqui eu vou ter o volume do líquido vezes 1, volume do líquido vezes o título, né? E aqui, então, eu posso colocar o título em evidência. Colocando o título em evidência, essa é a equação aí que a gente vai usar para a gente obter o volume específico quando eu estiver na região de mistura, dado um determinado título, né? Então, o volume específico da minha mistura vai ser o volume do líquido mais o título vezes o volume do vapor menos o volume do líquido. Inclusive, algumas tabelas vão tabelar, então, essa diferença direto. Eu posso, então, aqui eu organizei para vocês, já depois da demonstração, uma maneira para calcular o volume específico. E se eu tiver, então, que calcular o título, né, dado um volume, aqui já está o título em evidência. O VLV, que é uma propriedade que está normalmente em algumas tabelas, é a diferença do VV menos o VL. Ok? Então, a gente tem, então, aqui o diagrama PV. Agora, para a gente representar como é que é uma linha de temperatura constante nesse diagrama, né? Uma linha de temperatura constante nesse diagrama é uma linha vertical aqui na região do líquido subresfriado, é uma linha horizontal dentro do domo de saturação, que é esse nosso, e depois aqui é uma linha inclinada, descendente aqui na região do vapor superaquecido. Ok? Essas aqui, ó, são as linhas de título, tá? Essas clarinhas aqui, ó. Aqui é título de 5%, 10%, 20% e 50%. Ok? Então, o 10% está bem mais próximo aqui do vapor do que do líquido. Da linha de líquido, está mais perto da linha de vapor saturado do que da linha de líquido saturado. Eu tenho aqui o diagrama TV, né? Nós vamos focar mais no diagrama PV, mas aqui está o diagrama TV. O diagrama TV, temperatura, volume, ele é um pouquinho diferente, né? Essa curva aqui, ó, ela tem uma concavidade para baixo. E as linhas de pressão constante são linhas, aqui na região do líquido, é uma linha ascendente, muito próxima, muito colada aqui do líquido subresfriado. Aqui também ela é uma linha horizontal e depois ela passa a ser uma linha ascendente, aqui, inclinada na região do vapor superaquecido. Ok? Para cada uma dessas três regiões, né, região aqui do líquido subresfriado, eu vou ter uma tabela com as propriedades. Na região de mistura, eu vou ter uma outra tabela aqui para obter as propriedades. E na região do vapor superaquecido, eu vou ter outra conjunto de propriedades. Normalmente, se eu tiver fluido denso, a gente fica junto com o vapor superaquecido. Ok? Vamos dar uma olhada, então, nessas tabelas. Essas tabelas eu já coloquei para vocês lá. Em qualquer livro de termodinâmica vai ter as tabelas, né? Então, como vocês podem adotar em qualquer livro, inclusive assim que a biblioteca virtual estiver disponível para nós vamos adotar um livro de termodinâmica que está lá, né?
Pode ser que a tabela que ele tenha lá não tenha as mesmas substâncias, ou a mesma organização que a nossa, né? Então, eu vou padronizar essa tabela com a tabela que eu mandei para vocês. Eu mandei para vocês, então, duas tabelas. Está no mesmo arquivo, tá? Nós vamos ter, então, um apêndice A e um apêndice B, né? Nós vamos começar com o apêndice B agora, tá? Então, o apêndice B, aqui a gente tem as propriedades da água, tá? Então, a primeira tabela, a tabela B1, as tabelas, as propriedades termodinâmicas da água, ok? A primeira tabela é a água saturada, ou é a região de mistura, né? Onde a gente tem líquido e vapor. Aqui está as propriedades do líquido e aqui estão as propriedades do vapor, né? Aqui é o volume específico, né? Pressão e temperatura. Outras propriedades aqui tem também o LV, que é a diferença entre o vapor e o líquido, tá bem? Vocês podem ver aqui claramente que se eu fizer nessa aqui, que nós temos o U igual a zero, né? Se eu pegar este menos este, dá exatamente isso aqui. Isso é para facilitar aí a nossa vida na hora de fazer conta. A tabela da água, ela tem duas tabelas. A primeira tabela está organizada pela temperatura. Nós vamos encontrar aqui nessa tabela valores redondos de temperatura e valores quebrados de pressão. A tabela seguinte, que é a tabela 1.2, B1.2, nós vamos ter valores redondos de pressão exceto a primeira aqui, que é a pressão, é o ponto crítico, né? Então, vai estar o valor meio quebrado. Mas aqui para frente vocês vão ver que nós temos valores bem redondos e valores quebrados de temperatura. Ok? A terceira tabela, então, para a água é a tabela do vapor superaquecido, né? E no final da tabela de vapor superaquecido, nós vamos ter aqui fluido denso também. Então, essas duas últimas tabelas aqui, ó, elas servem para a gente como fluido denso. Esse valor que está entre parênteses aqui, ó, representa a temperatura que o fluido muda de fase para essa pressão. Então, a 10.000 kPa, a água muda de fase do líquido para o vapor a 311,06 kPa. Como esses dois últimos aqui não têm esse valor, quer dizer que ele está aqui já na região de fluido denso. Ok? E nós temos aí a quarta tabela da água que a gente vai usar, que é a tabela da água líquida comprimida ou líquido subresfriado. Que também vai estar organizada aí, igualmente à anterior, em várias subtabelas, ok? Qual que é a dificuldade da gente usar essas tabelas? Eu preciso descobrir em qual delas que eu vou olhar, né? Porque pode ser que eu não tenha o valor em nenhuma delas, e eu preciso, então, fazer alguma conta matemática para achar esse valor, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui na aula de slide, depois nós temos aí bastantes exemplos também em vídeo, tá? Para a gente fixar os procedimentos aqui para a gente obter as propriedades. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer é o seguinte. A gente tem aí que obter o estado, a pressão e o título, se existir, né? O título é uma propriedade de mistura, né? Então, ele só vai existir se eu estiver dentro do domo aqui e em cima das linhas. Fora dessa região, não existe o título, né? O título é uma razão de mistura entre o líquido e o vapor. É a mesma coisa de eu perguntar para você assim, quanto de gasolina eu tenho numa mistura água-etanol? Não faz sentido essa pergunta, né? Eu não tenho gasolina numa mistura que só tem água e etanol. Então, aqui, como eu só tenho vapor superaquecido, não existe o título. Então, ele quer saber a pressão e o título para a água a 200 graus Celsius e um volume específico de 0,1. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, eu vou fazer, então, traçar uma reta para a temperatura de 200 graus, ok? Esta reta, então, a gente pode esboçar ela da seguinte maneira, né? Aqui na região do líquido subresfriado é uma linha vertical. Aqui, dentro do domo de saturação, é uma linha horizontal. E aqui na região do vapor superaquecido, ela vai ser uma linha inclinada, decrescente, ok? Então, essa linha aqui é o esboço da nossa linha aí de temperatura constante. Agora, eu vou desenhar uma linha de volume específico constante. Eu preciso decidir onde que eu vou desenhar essa linha, né? Como esse aqui é um gráfico sem escala, é só um esboço, eu não sei muito bem onde que eu vou desenhar. Eu posso desenhar ela aqui, ou ali. Eu preciso colocar algumas marcações para me orientar aonde que eu tenho que desenhar essa linha de volume específico constante, né?
Quais marcações que eu tenho, que eu vou usar normalmente na minha tabela? É este ponto aqui, onde que a curva mudou de inclinação, e esse ponto aqui, onde que também ela mudou de inclinação. Esse ponto aqui é o líquido saturado, e esse aqui é o vapor saturado. Então, se eu vier na minha tabela da água, normalmente a gente começa pela tabela de saturação, tá? Nós vamos começar pela primeira tabela aqui, ó, 200 graus Celsius, esta linha aqui, ó. A fonte da tabela tá boa? Vocês querem que aumente um pouquinho? Aqui tá dando para ver bem. Tá? Todo mundo tá vendo bem? Tá Então, bom. 200 graus, a gente vai ter aqui um volume do líquido de 0,001156 e um volume do vapor de 0,12736. Então, vou marcar esses dois pontos aqui no gráfico, tá vendo? 0,001156 e 0,12736, ok? Com esses dois pontos aqui como referência, eu já sei aonde que eu vou desenhar minha curva, né? Uma curva de 0,1, ela vai estar exatamente no meio desses dois pontos, né? Exatamente assim, em algum lugar entre esses dois pontos. Se eu desenhar aqui a minha curva de 0,1, onde que a minha curva de 200 graus cruzou com essa curva aqui de volume específico de 0,1? Aqui, né? Dentro do meu gráfico, né? Ou seja, eu vou ter aqui neste estado, né, líquido e vapor saturado. Então, nosso estado é líquido mais vapor saturado. Quando eu estiver no líquido e vapor saturado, só líquido saturado ou só vapor saturado, né, para mim descobrir a temperatura, basta eu olhar aqui, a minha pressão, né, basta eu olhar aqui nesta linha, né? Então, a minha pressão é 1553,8. Eu já tenho a minha pressão ali, 1553,8. Vou calcular o título, né? O título, acabei de mostrar para vocês anteriormente, né? É o V menos o VL dividido pelo VV menos o VL. Então, o V, que o problema me deu, foi 0,1. E o VL e o VV eu olhei na tabela, né? Vale 0,01156 e 0,12736. Eu vou calcular, então, um título de 0,7832. Ou, significa que eu tenho 78,32% em massa de vapor, não sei? Então, se eu tiver 100 gramas de água, né? 78 gramas é vapor e os outros 22 gramas vão ser, então, de líquido. Ok? Alguma dúvida nesse problema, gente? Professor. Oi. Aí vai ser 78% de vapor saturado ou vapor só? Vapor saturado, vapor saturado. Sempre quando eu tiver os dois, duas fases existindo, nós vamos chamar de vapor saturado. Para diferenciar do líquido saturado? Vapor saturado e líquido saturado. Você pode voltar no gráfico? Oi? No gráfico você pode voltar. Por que o 200 graus, quando ele está dentro da curva, ele está horizontal? É porque nessa região, se eu adicionar calor, o que vai acontecer? A minha substância ela não aumenta a minha temperatura. Então, ela é a região onde que, por ser uma substância pura, né? Se eu adicionar calor ou retirar calor, eu vou ter, então, a mudança de fase do fluido. Se eu adicionar calor, ele sai do líquido para o vapor, na temperatura constante. E se eu tiver vapor e eu tirar calor, ele volta para o líquido. E para ele fazer essa mudança, ele precisa também mudar a sua densidade, né? Se a gente, o volume específico. Se a gente avaliar aqui, o volume específico do líquido é 0,001156. Então, para ele virar vapor, eu preciso que ele expanda até chegar nesse valor, que é 0,12736, né? Então, ele vai mudar de fase aumentando o seu volume, né? Ele não vai aumentar a sua temperatura. Ok? Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu, professor. E ali, por que depois ela decresce no vapor aqui saturado? Por que a linha decresce? Eu não sei te explicar, porque assim, normalmente o pessoal, essa curva aqui, ela é obtida a partir de dados experimentais, né?
Então, imagina que alguém manteve a temperatura constante e foi medindo, então, a pressão. Aí a pessoa foi e mediu uma determinada pressão, viu que tinha esse volume. Aí a pessoa foi abaixando a pressão da água e viu que ela fez esse caminho, né, mantendo a temperatura constante. E em seguida, adicionou-se calor, então, mantendo a pressão constante, viu-se que a curva fez este caminho, né? Então, essa curva ela é obtida a partir de dados experimentais. Não tem muito uma justificativa assim, formal por que essa curva desce aqui, não. Normalmente a gente decora isso, ok? Ok, obrigado. Respondi a sua pergunta meio de maneira assim, não muito convencional, mas é isso. Essas curvas aqui são dados experimentais, tá? O formato dessa curva aqui, tudo isso vem de resultados experimentais. Bom, segundo exemplo, vocês querem um tempo para copiar esse exemplo aqui? Não, né? Depois vocês pegam no vídeo, se vocês querem. O exemplo é interessante. Alguém quer que espera para copiar? Não, né? Então tá bom. O segundo exemplo que nós vamos ter, agora eu quero obter o estado, o volume específico, o título, se existir, para a água. Agora ele passou para mim 150 graus Celsius e 300 kPa. No anterior ele passou para mim uma temperatura e um volume. Agora ele passou para mim uma temperatura e uma pressão. Ok? Então, temperatura e pressão, nós vamos ter então aqui, vou desenhar então uma curva de temperatura constante de 150 graus Celsius. Ela vai ter um formato similar àquela lá de 200, né? Vertical aqui na região de líquido, depois ela vira um horizontal aqui dentro do domo de saturação e depois ela vai descendo, né? Então, esse aí é o esboço padrão de uma curva de temperatura, esboço, né? Bom, agora eu vou lá na minha tabela e vou olhar aqui quanto que corresponde a essa pressão aqui, ó. Então, se eu vim aqui a 150, a minha pressão corresponde a 475,9. Tá vendo? A segunda linha aqui, ó, a segunda coluna é a pressão. 475,9. Então, vem cá e marca aqui, ó, que esta linha de 475,9 de pressão constante, que é uma linha horizontal em todo o gráfico, né? Vai coincidir aqui com a minha linha de temperatura constante, horizontal, na região de saturação, nesta pressão aqui de 475,9. Mas o problema me pediu 300, então eu vou esboçar uma curva de 300 kPa constante abaixo, né? Essa aqui é 475, 300 está abaixo. Então, se eu esboçar aqui o 300, esta curva de 300 kPa vai cruzar, então, com a minha curva de temperatura constante na região de vapor superaquecido. Ok? Então, eu vou ter que ir na tabela do vapor superaquecido para obter essas propriedades, né? Então, se eu for lá na tabela do vapor superaquecido, que é essa daqui, ó, eu tenho várias subtabelinhas, tá vendo? A minha tabela de 300 é essa daqui, tá vendo? E a escala aqui de temperatura é essa do canto aqui, ó. Então, tem 150. Isso corresponde, então, a um volume de 0,63388. Então, o título não existe, né? Que eu estou na região de vapor superaquecido. Então, esse aqui é o símbolo matemático para não existe. Posso escrever também que ele é indefinido, né? E o volume específico vale 0,6338. Ok? Alguma dúvida nesse exemplo aqui? Tamires? Sara? Paula? Felipe? Tranquilo? Lembrando aqui, eu tenho as anotações. Tranquilo, professor. Bom, terceiro exemplo e último que eu vou fazer aqui no slide, tá? Depois vocês vão assistir os outros aí no vídeo, tá? Agora ele quer saber o estado, volume específico e o título, se existir, para a água a 2.000 kPa e 200 graus Celsius. Então eu vou desenhar, quando eu tenho o par pressão e temperatura, né? Eu desenho então aqui a minha pressão, que está a minha temperatura, uma curva de temperatura constante. 200 graus Celsius, então,
lá na tabela de saturação, vai corresponder, então, que é a primeira tabela lá, 200 graus, corresponde, então, a uma pressão de 1.553,8. Aí eu venho aqui e marco, então, onde a minha curva aqui, na minha escala, que essa curva aqui de 200 graus Celsius, na região onde ela é horizontal, ela vai coincidir com a curva de pressão constante de 1.553,8. O problema me pediu 2.000, né? Então eu vou desenhar uma curva de pressão constante acima, né, deste valor. Então 2.000 vai estar por aqui, né? E essa curva de linha de 2.000 coincide com a linha de 200 graus Celsius, né, aqui, na região do líquido sob resfriado, né? Então, eu vou ter que olhar na minha tabela do líquido sob resfriado. Na minha tabela do líquido sob resfriado, gente, eu recomendo que vocês imprimam essa tabela, tá? Usar ela no computador aqui vai dar bastante trabalho. Ela é bem útil aí. Imprime menorzinho, depois eu vou mostrar a minha aqui no final da aula, que aí fica melhor. Então, água líquida comprimida, 2.000 kPa, é esta sob pressão. Se eu procurar 200 graus Celsius aqui, ó, são as propriedades desta linha, né? Então, meu volume vale 0,01156. Então, meu líquido comprimido, o estado, né? O volume vale 0,01156 e o título não existe. Ok? Bom, nós podemos também lançar a mão do modelo do gás ideal. O modelo do gás ideal, né, vocês já devem ter deparado com ele em alguma disciplina aí de física, né? Ele é interessante porque a gente tem uma equação muito simples, né? Para nós aqui, na termodinâmica física, né, a termodinâmica da engenharia mecânica, nós vamos preferir usar esta formulação aqui, ó, PV igual a RT, onde esse Vzinho aqui é o volume específico, né? E o R é uma constante que depende de cada substância, né? Este R aqui. Esta constante está lá na minha tabela A5. Então, se eu abrir a minha tabela lá no conjunto de tabelas A, a tabela A5, eu vou ter, então, aqui meu R, que vale para qualquer condição de pressão e temperatura, tá? O que vai ser dependente aqui da pressão e da temperatura é o ρ. O ρ é exatamente para essa, só vale para essa pressão e temperatura, tá? Os demais, o R é constante, o CP e o CV praticamente constante e o K é constante, tá? Então, meu R aqui tem para diversas substâncias. Ar, amônia, butano, vapor de água, etc. Estão todos tabelados aqui. Normalmente, o pessoal lá da química, quando está trabalhando com reações químicas, vai preferir, então, esta versão aqui, ó. PV, o V aqui é o volume mesmo, né? Não é o volume específico, igual a nRT. N é o número de mols. E este R barra aqui, ó, ou em alguns livros, RU, é a constante universal dos gases. Essa aqui é a constante tabelada, né? 8,314 em 5 joules mol Kelvin. E a relação entre o R e o R barra é constante universal, é dada por essa expressão onde esse M maiúsculo aqui é a massa molecular ou peso molecular, né, que está tabelado aqui também na tabela 5. Então, se eu usar essa formulação aqui, de qualquer forma eu tenho que olhar na tabela peso molecular ou calcular, né, com base na fórmula química, né? Então, se eu souber quanto é a massa de cada um dos átomos ali, eu consigo calcular. Normalmente, se fosse da água, por exemplo, eu ia calcular 18, né? Porque o oxigênio aí tem massa molecular de 16, o hidrogênio de 1, eu diria que é 18. Porém, de maneira mais precisa, né, medindo aí a massa molecular da água, é 18,015, né? Então aqui a gente já tenta, se eu tenho que olhar na tabela, eu já olho o R. Ok? Quanto que a gente vai poder, então, trabalhar com o modelo do gás ideal, né? Para a água, aqui a gente tem um diagrama que mostra, então, a comparação entre o modelo do gás ideal e as propriedades experimentais, a tabela B, né? Cada pontinho desse aqui com esse valor é o erro em relação ao modelo do gás ideal e
as propriedades da tabela. Então, se eu pensar, por exemplo, nessa linha aqui, que é a linha do vapor saturado, em um MPa aqui eu tenho um erro de 7,6%. À medida que eu vou baixando a pressão, esse erro vai diminuindo até chegar aqui no zero, né? E se eu pegar uma linha de pressão constante, né, que é essa de um MPa, à medida que eu vou aumentando a minha temperatura, né, o meu erro também vai diminuindo, né? Então, o modelo do gás ideal ele vai funcionar bem quando eu tenho baixas pressões e altas temperaturas, né? Para a nossa disciplina aqui do ponto plástico, qual substância do nosso dia a dia que a gente vai usar o modelo do gás ideal? O ar. Toda vez que o problema falar ar, nós vamos usar o modelo do gás ideal. Então, o ar a gente está aí em baixíssimas pressões, se comparadas com a pressão crítica, né? E em altíssima temperatura também, se a gente considerar com a temperatura de saturação. Ok? Existe uma correção para o modelo de pro modelo do gás ideal, que é o fator de compressibilidade, tá? Esse aqui nós não vamos usar na disciplina, não. Só estou mostrando que existe, né? Então, a gente tem essa relação aqui, que é o Z, que é o fator de compressibilidade, né? Quando o modelo do gás ideal está funcionando bem, o Z vale 1, né? Para valores, para uma região onde o modelo do gás ideal não funciona bem, o Z vai ser diferente de 1. E ele é calculado em função da pressão relativa, que é a pressão dividida pela pressão crítica, do ponto crítico, e a temperatura relativa, que é a temperatura dividida pela temperatura do ponto crítico, né? E aqui a gente tem algumas curvas para o fator de compressibilidade Z, né? Para diferentes substâncias, né? Então aqui a gente tem a curva, por exemplo, de temperatura relativa de 2, de 1,5, etc., né? E cada pontinho desse aqui ó, é um gás diferente, né? Então, vocês podem ver aí que as curvas, elas acompanham os pontos independente da substância, né? Então, essa curva, por exemplo, de temperatura relativa de 1,5, passa perto aí de todos os pontos experimentais aqui, independente da substância, né? Se é água, isopentano, etanol, etc. Ok? Existem outras equações de estado, né? Tem as equações aí do Van der Waal, que é uma correção do modelo do gás ideal, né? Então aqui a gente tem a correção para a pressão, a correção para o volume específico e outras, né? Etc. Que normalmente são aplicadas aí quando a gente tem o uso do computador, tá? E aí ele mostra aqui os erros relativos aí desses modelos aí para diferentes condições aí de pressão. A gente pode usar também, né, algum software para a gente obter as propriedades termodinâmicas, além da nossa tabela, né? Nós temos aí como opção o ES, que é um software que vem aí com o livro de termodinâmica do Cengel, tá? É uma versão gratuita. E uma versão demo, né, que vem junto com o livro. Então, se vocês comprarem o livro, vocês vão pegar um CD aí com o ES demo. E temos o CoolProp, que é um pacote que pode ser instalado em diversas plataformas, que é gratuito. Ok? Então, vou mostrar um pouquinho aí como a gente usa estes dois softwares, né? Eu vou, então, resolver aqui este exemplo que eu fiz com a tabela aqui com vocês, onde que a gente calculou o título, né? Nós vamos resolver ele usando o ES e usando o CoolProp. Ok? Então, eu preciso obter aí o estado para água a 200 graus Celsius e um volume específico de 0,1 metros cúbicos, né? Como é que usa? Então, tem aqui o ES Demo, ele vai instalar, vai aparecer na área de trabalho aqui para vocês. Está falando aqui que é uma versão para ser usada com livro, né, de termodinâmica, do Cengel e do Boyles. Ele vai dar aqui uns avisos, que isso aqui é uma versão gratuita, etc. Aí eu vou abrir aqui um novo arquivo, né? Então, essa tela em branco aqui vai indicar que eu tenho, então, que fazer um programa, né? Bom, como é que eu faço, então, para obter essas propriedades, né? Primeiro, o ES ele tem aqui uma funcionalidade interessantíssima, que é o seguinte. Ele consegue resolver as... deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Fica 18. Ele consegue resolver as equações independente da ordem que as equações são colocadas aqui, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema aqui de equações... com 3 variáveis, né? X menos Z é igual a menos 2,
e x mais y igual a 7, por exemplo. Tá vendo aqui que eu não tenho, as equações não estão organizadas. Se eu pegar qualquer programa, qualquer linguagem de programação e colocar as equações desse jeito, dificilmente o programa vai conseguir resolver, né? Encontrar para a gente ali as propriedades. O ES não, ele se organiza e encontra para a gente aí a solução desse problema. Então, a primeira vantagem do ES é esta. Segunda vantagem do ES é que ele vai checar as unidades. Eu vou mostrar para vocês ali. Como que a gente obtém as propriedades? Então, o problema que nós vamos resolver aqui agora é obter as propriedades da água. Gente, desculpa, tocaram campainha aqui, meu cachorro latiu. Deve ter ficado surdo aí. Vai lá ver quem que é, vai não. Então, a gente tem temperatura de 200 graus e volume específico de 0,1. Então, eu vou primeiro entrar com esses dados aqui. T igual a 200. E para mim colocar a unidade aqui, eu preciso colocar entre colchetes a unidade. E grau Celsius é só Celsius. Só o C maiúsculo, não tem... E o volume específico é 0,1. 0,1 metros cúbicos por quilograma. Ok? Bom, como é que ele pediu então para a gente calcular pressão e temperatura, né? Pressão e título. Então eu vou vir aqui no menu de opções, Function Info, que seria informação das funções. Aqui eu tenho então informações das funções. Primeiro, matemáticas, né? Como é que eu vou fazer seno, cosseno, etc. Tem as propriedades do fluido. Só um minuto, gente. Bom, aí eu tenho as funções dos fluidos. Primeiro, nessa caixinha aqui vai mostrar qual que é o fluido. Eu vou procurar aqui água, né, em inglês, water. E aqui eu vou procurar, então, qual a propriedade que eu quero. A primeira propriedade que eu quero é título. Título em inglês chama-se quality, tá? Que seria, então, a qualidade do vapor, né? Mas a gente não traduz desse jeito, não. Para mim calcular o título, eu preciso passar para ele duas propriedades. Quais são as propriedades? Temperatura, né? E aqui eu vou passar para ele volume específico. Tá vendo? Volume específico. Aí aqui eu tenho, então, a função que ele vai criar. Né? Se eu colar aqui, ele cria para mim qual que é a instrução que eu dou aqui para ele calcular para mim o título. Se eu já soubesse essa instrução, eu posso só digitar ela aqui, tá? A segunda propriedade que ele me pediu foi pressão, né? Então eu venho aqui de volta lá na minha função, agora eu quero pressão. Vou passar para ele também temperatura e volume específico, né? Quando ele calcular aqui. E agora, se eu mandar ele calcular, então, ele calculou para mim, né? E aí ele já viu o seguinte, olha, se você tiver nesta unidade aqui de Celsius e metros cúbicos por quilograma, provavelmente, com os ajustes que estão aqui no menu dele de preferências, a pressão deve estar em kPa. Então ele já colocou aqui uma sugestão de unidade para pressão, que seria então kPa. Se eu tiver OK, ó, tá vendo? Eu posso então clicar com o botão direito e dar um OK, ele vai confirmar essa unidade. Ele falou que não existe aqui problemas de unidade. Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui a minha temperatura em Kelvin, por exemplo, e mandado calcular, ele vai falar aqui, ó, tem problemas de unidade. Quais são esses problemas de unidade? Você está calculando o título, né? Eu estou esperando Celsius, mas você me passou em Kelvin, né? Aí é um ponto de atenção, né? Eu posso trabalhar com as outras unidades? Posso. Como é que eu trabalho, então, com outras unidades? Eu venho aqui no menu de preferências, e aí eu tenho aqui as unidades do sistema. Posso escolher aqui algumas unidades, né? Primeiro, se for no sistema internacional, sistema inglês, aí eu tenho aqui base mássica, base molar,
temperatura Kelvin ou Celsius, uma dessas opções aqui de pressão. Energia, se vai ser em joules ou quilogramas, e essas funções trigonométricas estão em degrees ou radianos, né? Graus ou então radianos. Ok? Bom, essa é basicamente aí como é que a gente usa, então, o EES, né? Aqueles gráficos que eu mostrei para vocês lá de pressão e temperatura, normalmente eles vieram do ES. Se eu vier aqui em plot e property plot, ele desenha para mim, por exemplo, selecionando aqui água e o diagrama PV, ele cria para mim aquele diagrama lá que eu usei para mostrar para vocês, tá bom? Já vem com umas curvas aqui padrões já de temperatura, volume, que a gente pode, naquela caixinha que apareceu, editar e escolher quais temperaturas que eu quero mostrar. O ES, como ele é demo, ele vai ter uma dificuldade. Eu não consigo salvar esse programa aqui que eu fiz, né? Nem copiar, nem colar. Então, a gambiarra que a gente faz para poder não perder aquele programa que a gente fez ali, é abrir um documento de texto, né? Um Word, ou então um bloco de notas do lado. Eu seleciono aqui o meu programa, seguro com o Ctrl e arrasto aqui para o meu Word. Aí eu consigo salvar aqui o meu Word com o programa. Quando eu quiser depois voltar com isso para essa, eu faço a mesma coisa. Seguro, arrasto, trago para cá. Ok? Então é a maneira que a gente contorna aí a limitação do software demo, tá? Tem uma outra limitação que é 50 equações, tá? Mas eu acho que para nossa disciplina vocês não vão precisar de mais de 50 equações. Não vou salvar. Segunda opção é o coolprop, tá? O coolprop. Alguma dúvida ali no ES, gente? Não. Não, creio que não. O coolprop é um pacote gratuito. Vai implementar aí uma daquelas equações de estados, tá? Que eu mostrei para vocês lá. E ele pode ser integrado em vários ambientes, né? Ele por si só não é um software, né? Ele é mais um pacote, né? Quais os ambientes que ele pode ser integrado, né? Nós temos aí MATLAB, nós temos C++, o Python, são linguagens de programação, né? Eu posso integrar ele no Sciencelab, no próprio ES, que faz mais sentido para a gente comparar os dois pacotes, né? O ES e o coolprop. E eu posso usar ele no Excel, que eu acho que é o mais útil aí dessas funções. Muita gente aí gosta de trabalhar com Excel, já tem facilidade no Excel. Eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente usa o coolprop no Excel. Vocês clicam aqui, vai aparecer para vocês baixar aqui um instalador automático. Ensina também a fazer instalação manual, se não dá certo. Se tiverem alguma dúvida aí, eu posso ajudar na próxima aula. Quiserem instalar aí e tiverem dificuldade. Quando você instala o coolprop, ele vai criar essa planilha aqui na área de trabalho, que é o teste Excel, né? Este teste Excel, ele vai testar se o coolprop foi instalado corretamente. Então, aqui eu tenho a função do coolprop e aqui eu tenho o resultado que tem que dar. No meu caso aqui está instalado corretamente. A única coisa que não está instalado corretamente é este aqui, ó, mas que usa um terceiro pacote, um segundo pacote, né, que chama refprop. Eu não tenho esse pacote instalado, esse pacote é pago, tá? Então, por isso que ele está dando errado. Os demais aqui estão funcionando corretamente. Ok? Aí tem vários exemplos aqui de como a gente calcula, né? Por exemplo, se eu quiser... O coolprop vai ter duas funções, né? Uma que é o prop1SI, que seria uma propriedade onde você precisa passar um único parâmetro, né? Por exemplo, temperatura crítica. Só você precisa passar qual substância que é. Qual que é outro exemplo? Pressão crítica, também só uma temperatura, né? Então, são esses tipos de funções. A densidade crítica também vai ser o volume específico crítico, né? Aí tem aqui vários exemplos de como usa, né? Vocês podem aqui então ver, né? Como é que usa. Tem propriedades também do ar úmido, né? E tem uma calculadorazinha aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular aquele problema ali, eu vou usar essa calculadora aqui. Posso escrever funções aí no Excel, não vou entrar nesse mérito aqui, né? Nós vamos usar só essa calculadorazinha aqui.
que o problema nos pediu aqui? Ele pediu a pressão e o título se eu tiver, então, 200 graus e 0,01. Ok. Então, vamos calcular aí a pressão. Eu vou calcular, então, a pressão para a água, já está aqui. Qual que é a variável que eu quero? É a pressão. Aqui no CoolProp é o P, tá? Preciso passar ele uma temperatura. O CoolProp só trabalha com as unidades oficiais do Sistema Internacional. Então, eu preciso aqui passar essa temperatura em Kelvin, tá? Então, 200 mais 273 vai ser, então, a minha temperatura em Kelvin. Tem que dar um igual aqui. E a segunda propriedade que eu vou passar para ele aqui é o volume específico, que vai ser o V. Deixa eu ver se ele tem o volume específico. Tem. V. Quanto que vale o volume específico? 0,1, né? Não, V é outra coisa. V eu acho que é viscosidade. Então, neste caso, o CoolProp ele só trabalha com... Deixa eu ver se eu tenho volume específico aqui. Eu acho que ele trabalha só com densidade, tá? Professor, acho que não é viscosidade, não. O V é viscosidade. Ele não trabalha com volume específico. Então, eu vou calcular aqui a minha densidade. Eu vou usar a densidade. Densidade é D, tá? A letra D. Como é que eu calculo a densidade? Se o meu volume específico vale 0,1, a densidade é o inverso disso, né? Então, eu vou pegar aqui 1 dividido por esse valor aqui. Então, a minha densidade vale 10. Ele achou, então, uma pressão de 1,55 vezes 10 a 6. 10 a 6 é mega, né? Então, achou 1,55 megapascal, que é exatamente o mesmo valor que nós achamos na tabela e o mesmo valor que nós achamos, então, no ES. Ok? A outra propriedade que eu quero calcular aqui, como exemplo, né, é o título, né? Eu vou calcular o título, vou mudar aqui, então, para a letra Q, de quality, tá? Se eu digitar quality também, acho que ele serve, tá? Q... Não tem não, é só Q mesmo. Então, ele achou aqui 7,8 vezes 10 a menos 2, né? Se eu mudar aqui o formato, vou colocar aqui para esse formato aqui, fica melhor. Exatamente o valor que nós encontramos, 0,7817. Eu achei 32 aqui, né? Então, é só uma diferença na casa decimal. Mas nós temos aí aproximadamente aí 78,2% de título, ok? Acho que você não